Olá, meus queridos, estamos começando mais um Popscast aqui no nosso canal do YouTube. O Popscast é filmado, gravado na Jop Eventos, na Avenida Engenheiro Adolfo Graziani, número 81, Rio Pequeno, Butantã. Precisou de eventos, equipamentos e tudo que você pode ter que usar dentro de um evento, você procura a Jop, que a Jop pode resolver o seu problema. E lembrando que é muito importante você se inscrever no nosso canal, acionar o sininho das notificações, deixar seu like e seu comentário. Dá moral aqui pro Popscast! Senhores e senhoras, hoje minha convidada aqui é uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu gosto muito, de uma voz maravilhosa, tanto na parte gutural como também naquela vozinha suave, que eu já tive a oportunidade de ver essa minha amiga cantar muito, tá? Não vou enrolar muito, pra vocês recebam com muito carinho a minha grande amiga May Puertas! Palmas pra ela que ela merece! Poxa, que introdução, hein, Pompeu? Obrigada. Todo mundo aqui ganha introdução bonita. E aí, May, tudo bom? Melhor agora. Cara, muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Vim aqui bater um papo comigo. E, cara, é uma satisfação muito grande, porque além de fãs da sua banda, eu também sou um super fã do seu trabalho também como cantora, como professora, como tantas coisas que você faz no mundo artístico, né? Poxa, satisfação imensa e honrada em ouvir isso de você, que também é um grande orientador, produtor de grandes músicos. Então, estou aí trilhando o caminho das futuras gerações, né? De produtores, de orientadores vocais da nossa cena. Cada vez mais a cena se profissionaliza, né? Então, a gente tem, dentro do nicho metal agora, especialistas no assunto, né? Isso é bem legal, cara. E tanto você como tantos outros, né? Sim. Eu acho que nunca, cara, a nossa cena, principalmente, vamos falar aqui de metal, que é o que interessa, né? Poxa, eu achei que você me chamou aqui pra gente falar de axé. Axé Music? Puta, eu achei que era isso, meu. Eu nem vou dizer nada, cara. Eu nem vou dizer nada. Bom, eu nunca gostei de axé, vou te falar a verdade, cara. Sempre achei um porre, né? Mas eu respeito, assim, eu respeito os cantores, os grupos e tal, mas se eu for falar uma coisa mais batucada, você gosta de um sambão, assim, alguns artistas, nem todos. Cara, eu sou muito chegado. Eu sou um pouco radical ainda no meu gosto musical, sabe? Eu sou muito metal. Mas eu gosto de algumas outras coisinhas, mas às vezes o artista é em questão. Sim, eu acabo ouvindo coisas fora do metal e me identificando mais com a atitude dos artistas, muitas vezes, assim. Às vezes não é tanto só a música, mas a atitude do que ele diz, como se porta, né? Tem algumas cantoras do pop que usam muitas técnicas que são parecidas com o que as meninas usam no metal também. Vem com uma lírica que eu goste, ou coisas inovadoras, né? Eu até ouço uma cantora que não existe, que é uma cantora que chama Hatsune Miku, e ela é uma inteligência artificial. Peraí, Hatsune Miku, cara, o meu filho Alan é tarado pela Hatsune Miku. Eu já ouvi várias músicas da Hatsune Miku. E ela faz shows lotados, e ela faz feats com outros artistas, e é uma inteligência artificial, cara, mas né? Tem algumas músicas da Hatsune Miku que é meio metal. Então, tem um mundo inteiro aí dentro, né? Outra que eu gosto muito é a Ashiniko. Ela já não é oriental, ela é do pop, assim, mas ela tem umas letras e uns clipes que podiam ser clipes de qualquer banda de death metal, assim. É bem agressivo. É do mundo anime, né? Essas coisas assim, mais assim, do mundo geek do anime. Ela acaba... Essa mina, né, a Shiniko, ela acaba pegando esses elementos desse universo mais geek, né? E com certeza atinge esse público, assim. Mas se eu não me engano, ela é canadense, americana, uma coisa assim. Ela não chega a ser oriental, né? É muito louco, cara. É muito louco. May, me fala uma coisa, cara. Como você vê hoje, cara, eu gosto muito quando vem alguma mulher aqui, cara, e eu entrevisto, que é, principalmente na nossa cena, eu gosto muito de ouvir a opinião dela, das pessoas, das mulheres em questão, né? Eu queria que você... Bom, você já está na música há quantos anos? Profissionalmente são 12 anos. 12 anos, né? Como você vê o papel da mulher hoje, a representatividade com a força que a mulher está na nossa cena específica? Porque eu não vou falar de outros estilos musicais, que a mulher sempre foi participativa.
né? Desde os primórdios, grandes cantoras brasileiras, de MPB, de samba, pô, tem nomes, né? Maravilhosos, assim, com carreiras, né? Fudidas, cara. Agora, no metal, a gente vê hoje, principalmente nos últimos... nem vou estar muito longe, assim, mas nos últimos... Vamos colocar, na última década... Exatamente. A mulher, ela tá com uma representatividade dentro da nossa cena metal muito forte. Como você vê isso? E qual é os fatores que você acha, se caso você concorda comigo, do tamanho da representatividade da mulher hoje na cena metal? Quais os fatores que fizeram com que a mulher chegasse como tá hoje? Tanto como cantoras, musicistas, guitarristas, baterias, enfim, entendeu? Ou até mesmo aquelas mulheres que não cantam, que não... Que não tocam nenhum instrumento. Estão no backstage. Estão no backstage, estão sempre tem as mulheres envolvidas em tudo. Como você vê isso, o que você pensa disso e quais os grandes fatores que levaram a mulher a chegar nesse ponto? Eu acho que o que você falou é uma grande verdade. Assim, existe uma crescente recente da participação da mulher na cena metal como protagonista. Sim, né? Eu tô falando do protagonismo. Exatamente. Do protagonismo. E a gente pode observar, né? Eu tenho certeza, você é um cara que já está há quase 40 anos no cenário. Sim. Sempre houveram, né? Bandas com mulheres, meninas que participavam. Só que poucas conseguiram chegar num patamar de notoriedade mundial. E eu atribuo muito uma coisa assim que as pessoas têm que entender. Quando o seu amigo que faz a mesma coisa que você consegue sucesso, isso é bom para você também. Uhum. Então, se tem alguém que trabalha no mesmo nicho que você e consegue sucesso, você também vai ter mais espaço. Então, a gente observou ali nos anos 2000, que foi o primeiro boom de mulheres no front, assim, ficou muito famoso o termo, né, female fronted metal, né? Uhum. Então, bandas que eram lideradas por mulheres. Aí a gente viu Nightwish, viu o Evanescence, até mesmo o Epica, Lacuna Coil, a lista é enorme de bandas que eram o female fronted, né? Assim como Torture Squad tem uma mulher apenas na formação que é o front e tal. E só que era tudo... Quando eu digo mulher, é ela ela estando numa banda que tem ela e mais homens, é uma banda mista, como também as bandas só de mulheres. Quando eu falo isso, é englobando no geral tudo. Continue. Nessa época, nos anos 2000, se popularizou muito isso, o female fronted metal. Certo. Só que era algo mais ligado aos estilos mais melódicos. Então, essas bandas que eu citei e muitas outras acabavam indo para um estilo mais power metal, gothic metal, né? E aí, depois disso, já ali para, acho que 2009, 2010, começou uma crescente de bandas extremas com mulheres. E é nessa fase que a gente tá, né? Em que o metal extremo com as mulheres no front é muito popular. E, com certeza, o destaque que o Arch Enemy teve nesses últimos anos contribuiu para isso. E reverberou de uma maneira mundial, né? Então, quando um desponta, outros no mesmo estilo também despontam, né? E aqui no Brasil, a gente teve o Nervosa, que foi algo que foi um acontecimento para mim aqui na cena. Você foi produtor delas, né? Basicamente o descobridor delas. Exatamente. Então, foi um acontecimento. E elas tiveram uma evolução da carreira que poucas bandas têm, que é como se fosse a Revelação. É uma banda que, desde os primeiros lançamentos, faz muito sucesso, né? São bandas Revelação. E no ano de 2015, eu até tenho uma análise que eu fiz, assim, dessa trajetória. Porque em 2015 a Nervosa estava já se estabilizando e era assim 5, 6 anos depois que elas tinham tido o primeiro lançamento, então elas já estavam indo para os Estados Unidos, já estavam com uma gravadora grande. E aqui no Brasil foi um ano em que várias bandas anunciaram meninas, né, como vocalistas de front, inclusive o Torture Squad. E eu lembro que foi no mesmo ano tiveram várias bandas. Então, assim, é um reflexo de uma reverberação que aconteceu no mundo todo. Então, era um movimento em que isso é uma reação em cadeia, né? Uma faz sucesso, outra se sente inspirada, fala, vou fazer isso também. Poxa, se fulana conseguiu seguir carreira, é uma possibilidade para mim também, né? Eu comecei a procurar a minha banda, né? Começar a querer ter uma banda em 2011. Quando eu comecei a ter mais contato com a internet, eu morava num lugar muito isolado. Onde você morava?
Eu morava em Santo André, só que num lugar que chama Clube de Campo. Recreio da Borda do Campo. É uma parte, assim, bem afastada, no meio do mato, próximo a uma reserva, próximo à represa Billings. E lá tudo demorava um pouco, né, pra chegar. É área de preservação. A dificuldade de sair de lá para ir para o centro de Santo André. Nossa, pra eu conseguir de Santo André chegar... para São Paulo, no caso. E na época, assim, hoje a gente tem metrô que rasga a cidade inteira. Na época, não. Então, eu tinha que pegar 2 ônibus para chegar no centro da cidade de Santo André. De lá, pegar um trem... E aí, descer em algum lugar, pegar um ônibus, por exemplo, para chegar na Teodoro, era uma saga, que era a rua que tinha os estúdios, que tinha as lojas de instrumento, então era tudo muito difícil. E foi nessa época que eu comecei a me interessar, comecei a divulgar meu material na internet, e mesmo sem ter banda, eu já me apresentava como vocalista de metal. Você já cantava? Já cantava. Já cantava, mas não no gutural? Cantava gutural. Já gutural. Sim. A gente vai chegar nessa parte da sua voz, que eu tenho muita coisa para falar. E aí a internet possibilitou também você contactar outras mulheres, conhecer meninas que queriam ter banda. Então ali eu comecei a fazer contato e eu vi que muitas bandas vieram assim dessa época, em que a internet proporcionou que você pudesse contactar pessoas do mundo todo, divulgar seu material para o mundo todo, sendo músico profissional ou não. Então foi um conjunto de coisas. E eu tenho certeza que essa reverberação mundial que contribuiu para que no Brasil a gente pudesse ter esse fenômeno que foi a Nervosa. E daí, do Nervosa para frente, foi só uma crescente, assim, tanto para a banda, que chegou num ápice em que houve a saída de membros, só que não impactou, né, na carreira. Na verdade, multiplicou, causou uma criação de bandas novas, que também tem grande notoriedade, né, falando do Cripta. Então, a gente vê um momento aí que é muito frutífero, né, para as mulheres. E elas estão não só no palco, a gente vê empresas que são lideradas por mulheres, de administração, de assessoria de imprensa, organização de eventos. Empresárias de banda. Sim. Produtoras. Produtoras são muito poucas, né? Eu quero ocupar esse lugar aí. Tenho começado a fazer produções. Não, eu não digo produção musical. Eu digo produção de produtoras de eventos. Você vê o caso da Mônica Cavaleira, por exemplo. Sim. Ela foi uma das percussoras, né? Hoje ela tem o Beers Festival lá na área de Santo André, do ABC. Cara, que é magnífico o que ela faz, cara. É uma feira de gastronomia, de cerveja. Cara, com um palco legal pra caramba. 4 bandas por dia, cara. Puta som, tudo muito legal, cara. E bomba de gente, cara, e tudo organizado pela Base 2, ela e o Alan. Outra que eu acompanho muito, né, ocorre, é a Damaris Hoffman, né, junto com o Bafo. Então, se a gente for puxar uma lista, né, tem a Bia Paiva, que é técnica de som, que também é um lugar onde está começando, pouco a pouco a gente vê mais minas trabalhando no metal, né? Que se a gente vai para festivais maiores, a gente sempre vê mina trabalhando no backstage, na graxa, né, como hold, como técnica de som. O metal ainda está aos poucos. E existe também um movimento em que essas mulheres, que já são profissionais, que são protagonistas, estão oferecendo formação para outras mulheres. Então, você tem acesso a workshops, a cursos, a palestras. É exatamente o caminho que foi para os homens. Exatamente. Você não acha que uma das coisas mais importantes, assim, eu tenho uma visão, eu concordo com tudo que você falou e tenho uma visão a mais ainda do protagonismo da mulher. A mulher começou a ter coragem. Eu acho que isso sempre houve. Só que havia existe um movimento de consciência. Antigamente, se você tentasse expressar suas ideias, você ia ser um pouco sozinha para sustentar essas ideias. E a gente está numa fase em que essa consciência é coletiva. Então, se a gente fosse falar de machismo anos atrás, iam ter pessoas que iam dizer assim, mas isso não existe, isso não é assim, ou talvez não soubesse identificar o que eram atitudes machistas. Hoje, se você está numa roda e há alguém que tem uma atitude de machismo, de homofobia, de racismo... Os próprios homens que estão ali já vão falar, Exato, mas isso é resultado de uma consciência que se construiu ao decorrer dos anos. Então, aquilo que não era possível lá atrás, esse debate, hoje é possível. Então, o impacto disso é muito maior do que você levantar uma bandeira que todo mundo vai dizer, não, mas isso não existe, isso não é assim, né? Hoje é algo coletivo, então consegue-se um resultado muito maior. Eu concordo com você. É um dos pontos que eu acho que é a coragem que a mulher teve, porque ela está tendo um apoio. Agora, tem um outro lance muito importante que você tem que tentar olhar
Não assim, ó. Você tem que abrir você tem que abrir para você tentar entender a minha ideia. A mulher começou a entender também que o lugar dela não é só, tipo, acompanhar um cara num show. Ela não se contenta mais em apenas estar do lado do namorado, que é um headbanger, eu vou virar headbanger também. Nossa, eu fiquei muito pouco tempo nessa posição. Não, mas você é artista. Mas eu não era. Antes de ter bandas, eu era a mina que pensa acompanhava numa mulher assim, cara. Tipo, eu sei porque eu sou lá dos anos 80. E a mulher, ela se contentava em estar do lado da gente. De repente, estar namorando um artista. Mas eu acho que essas garotas Entendeu? também eram corajosas. Porque era um ambiente que ela sabia que, por exemplo, hoje você vai num show, você consegue se achar ali no rolê com várias meninas. Se você estiver sozinha, né? Eu mesma fiz muitas amigas em shows que eu estava sozinha e, de repente, estava com um monte de menina. Antigamente, não, né? Então, também havia um pouco de coragem dessas garotas de ser ousada, de falar assim, eu vou acompanhar um cara no rolê que eu sei que eu tô sozinha, né? Ou ela gostava daquilo, aquilo pra Exatamente. ela... Eu acho, Mas tem que ter coragem também. O que eu entendia, na época, que a mulher gostava mesmo, as meninas gostavam. Não é que querer aqui falar um negócio de grupo, essas coisas, sabe? Não é isso que eu tô dizendo. Mas as minas, parece que elas iam no rolê, cara... tipo, intencionada a o rock and roll tem fortes emoções, né? Adorava aquilo. De repente, não pensavam assim, na maioria delas. Eu tô aqui no rolê, tô aqui assistindo. Vamos colocar aqui o Blackjack Bar, onde eu comecei, tá? As meninas iam lá, tipo, porque os caras cabeludinhos, não sei o quê. Eu lembro elas falando disso aí. Aquilo parecia que bastava, ela não tinha... ainda, talvez, que nem você disse, com todo mundo apoiando, as coisas se abrindo, a mulher vendo que é possível. Elas não tinham uma aspiração de... Não tinha, assim, um sonho de falar assim, eu queria estar nesse palco tocando uma guitarra. Aí a pessoa que tá lá pela diversão mesmo. Ela quer se divertir só. De repente, o caminho dela mais legal dentro daquela parada lá era, de repente, estar com o cantor, com o guitarrista, ou ali, tipo... todo mundo em volta, tá ligado? O rock and roll metal... Você não acha que mudou tudo isso... um pouco também como que eu posso tentar dizer pra você? Tipo, o objetivo... Não é um objetivo, mas o lance de querer uma coisa diferente, além de estar na balada, beber, ficar, beijar, namorar. Tipo, na cabeça das mulheres, elas conseguiram ver que elas podem protagonizar, cara, e que a galera vai aceitar. Eu acho que são coisas diferentes. O perfil da garota que quer se divertir, ela quer se divertir, ela não quer ter outra preocupação. Assim como você, quando vai... Nem toda pessoa que tá no show de metal quer ter uma banda, quer só se divertir mesmo, curtir aquele momento, tá com os amigos e tal. E aí depois, por exemplo, era muito difícil, quando você é mais nova, você dizer assim, pai, eu quero tocar guitarra. Ou, eu quero tocar bateria. São coisas, assim como, por exemplo, quando eu falei pro meu pai, eu quero estudar mecatrônica. Aí ele falou, poxa, filha, mas você vai trabalhar em fábrica, né? Você vai trabalhar com um monte de peão, tal. Acho que você tinha que estudar outra coisa. Assim como quando você começa a dizer que quer fazer parte desses estilos agressivos, a reação da família, a não ser que você venha de uma família do rock e do metal, é de, isso é perigoso, não é difícil, né? Então, era difícil para as meninas também terem acesso a você começar. Você ter uma guitarra, você ter um microfone, você ter uma bateria, fazer uma aula de música era muito difícil, né? Então, essas coisas que eram bem masculinizadas, né? Quem toca guitarra, a imagem quando você fala de um guitarrista antigamente, você ia imaginar o barbudo, cabeludo com a guitarra na mão, né? Exatamente. Então, era difícil. Até... Não falo só para mulheres, assim, dependendo da família que você tá, né, e o estilo que você quer seguir, é mais difícil você começar. Então, socialmente, a mulher começou a ter mais independência. Então, você já talvez não dependesse mais da sua família ou da aprovação de alguém para poder começar a fazer o que você queria, né? Então, você também podia fazer suas próprias escolhas. A Joan Jett era um exemplo disso, né? Assim, e ela era a rebelde, porque ela não queria aprender a tocar violão clássico, ela queria tocar rock, ela queria se expressar de maneira agressiva, fazendo barulho, né? Uhum. Então, tudo isso é muito difícil
de tudo aquilo que sai do estereótipo feminino, né? É difícil para a sociedade entender. E, Poxa, felizmente, a gente está nessa época em que esses estereótipos foram quebrados, então você consegue visualizar a mulher fazendo qualquer coisa, né? Mas pensa comigo, cara. É um estereótipo difícil porque não porque é feminilizado, esse tipo de coisa. Mas, cara, as meninas sempre teve presente andando com a gente, desde os anos 80. É que a gente tem uma coisa que se chama com o mesmo foda-se. visual. A gente com tem o mesmo foda-se visual, ligado. Com o mesmo visual, entendeu? Lógico que sempre teve mulheres tentando ali, montando uma carreira, tentando ser um aço, sempre teve. Mas é um comparativo bem diferente de hoje. A partir do momento, por exemplo, assim... Hoje, por exemplo, antigamente pintavam umas minas pra querer montar uma banda, por exemplo. Elas montavam uma banda e, cara, ainda era uma novidade pros caras daqui. Então, às vezes, não era uma coisa muito legal, assim, as primeiras apresentações, por exemplo. Mas a gente teve o caso, vamos supor, do Vulcanas, a própria Siang, entendeu? Siang do Pus, Do né? Pus, cara, entendeu? Se destacou. Teve algumas, Tinha mas muito Flâmia, isolado. Tinha o... Flâmia, depois, nos anos Ozone, 2000, Valhalla. Valhalla, Ozone, sempre teve. Mas assim, ó, pimba. Aí outra aqui. Aí vai passando os anos, parece que deteriora. Entendeu? É difícil. É difícil. Agora, hoje não. E tem uma coisa que eu tenho que destacar muito: o talento. O talento, o profissionalismo. É decorrente disso tudo que hoje você tem mais acesso para estudar, para se profissionalizar. Hoje tem músicos muito jovens que já surgem no cenário sendo muito técnicos, né? Na internet, todos os dias a gente descobre um prodígio novo. Pessoas que estão começando, até crianças. Eu vejo muitos vídeos de crianças que cantam metal extremo. Aí eu penso, como? E o cara, uma coisa incrível. Uma coisa incrível, essa ascensão das mulheres, cara. Eu acho que ainda veio pra arregaçar mesmo e falar assim, ó, mulher é protagonista agora da cena. Tanto quanto os homens. Havendo um apoio também, por exemplo. Com o metal extremo. Hoje, muitos dos headbangers dos anos 80 já são pais, têm seus filhos, né? E aconteceu alguns episódios de o pai chegar até a gente, entrar em contato, falar assim, olha, eu queria levar minha filha no show, porque eu quero que ela veja que mulheres cantam metal, que elas tocam metal. Quero mostrar, dar um exemplo para ela. E me pegou muito, porque o cara, ele era músico, né? E aí ele, brincando, perguntou pra filha assim, eu falei, filha, quando você crescer, você vai ser igual ao papai? Você vai tocar metal? Aí ela falou assim, não, mulher não toca metal, menina não tem banda. Ela falou, menina não tem banda. E aí ele ficou com isso na cabeça. Ele falou assim, não, eu quero levar ela pra ela ver que meninas têm bandas. Sim. Que ela pode ter. E aí a menininha foi, e aí, sabendo de toda a história, né, eu fiz o show pra ela. Ó, que legal. Assim, olhando pra ela, interagindo com ela. E eu via como aquilo impactava ela, né? O metal, ele tem uma energia muito grande. Então, quando você insere, né, as crianças nesse meio, quando ela consegue entender, né? Tem criança que se assusta, tem criança que não lida muito bem com isso, mas quando ela consegue pegar, aquilo energiza ela. Uhum. Então, daqui uns anos, a gente vai ver o reflexo também desse apoio que está tendo dos papais e mamães headbangers que estão apresentando a música para os filhos de um modo saudável, mostrando que aquilo fortalece a união entre eles, né? Então, eu acho que aqui é o começo, né? É uma construção aí de que daqui uns anos a gente vai olhar para trás. Eu falo muito isso para as meninas do Nervosa, do Cripta, que esse momento que a gente vive, né, como protagonistas, é tudo novo. Daqui uns anos, quando a gente for mais velho, a gente vai olhar para trás, vai conseguir enxergar a consequência disso tudo para outras garotas jovens. Exatamente. Porque a cena é cíclica. Daqui uns anos vão surgindo outros nomes, vão surgindo outros protagonistas, né? Então, isso é um começo. Eu hoje participo muito como musicista, tenho a minha banda, tenho os meus projetos, mas no futuro eu quero trabalhar preparando essa nova geração que vai vir também. Poder ser, assim como você ocupou esse papel de preparar, de mostrar o caminho e direcionar, né, novos talentos, ocupo, né? Ainda faço isso. Agora você tá mais artista. Agora você tá só como hostess, assim. Não, eu tenho, cara, depois da pandemia... É difícil ir num festival que não é o Pompeu que apresenta, gente. O Pompeu tá em todas. Não, cara, talvez, cara,
esse lance aí eu acho que é mais porque como eu posso dizer, cara, eu tenho um... Eu acabei tendo, com o passar do tempo, sei lá, montando um estilo meu, que tipo, a galera vai na minha. Eu não sei te explicar como é que faz isso, entendeu? Isso aí eu não sei explicar, isso é uma coisa que é muito intuitiva, porque eu nunca falo as mesmas coisas, apesar que eu tenho uma ou outra coisa que é meu padrão, principalmente para apresentar eventos, né? Mas é uma coisa muito intuitiva, então eu acho que isso aí é uma coisa que eu tô fazendo isso e tá acontecendo de eu apresentar esse, apresentar aquele outro, exatamente porque o cara que me contrata, ele sabe que eu vou dar uma esquentada na galera e quando o artista subir no palco já vem tudo mais preparado para ele, que eu acho que esse que é o grande objetivo. Eu lembro entendeu? de um fest que a gente tocou, que era de graça em São Paulo, ali em frente à Galeria do Rock, acho que foi. E aí você estava apresentando. E a gente ficava ali no backstage, eu não conseguia ver muito a quantidade de pessoas que tinha, né? A gente estava no Rock na backstage. praça? Acho que foi. E aí eu lembro que você começou a apresentar a gente se preparando ali para subir no palco. Aí você puxou, falou, agora vamos receber o Torture Squad e tal. Aí eu comecei a ouvir o pessoal, Torture Squad, só que era uma massa de som tão forte. Era um projeto que a gente tinha que era Rock na Praça, E o eu falei, Fabrício Avelli. nossa, agora esse show vai ser animal. Porque o pessoal veio mesmo e a gente subiu no palco ovacionado, porque teve aquele esquenta, né? Então... Exatamente, eu acho legal isso daí. Eu acho legal. Eu acho que tem alguns eventos que não cabem. Tem às vezes você vai em algum evento assim que, tipo, pô, não tem a ver ter um apresentador. Sim. Mas às vezes quando tem uns que é a cara de ter também. Então eu acho que eu tenho que saber muito fazer isso, né? Então eu faço isso também e continuo fazendo produção musical, continuo fazendo direção artística. A grande diferença é que quando eu tinha um estúdio, que eu perdi na pandemia, por causa da pandemia, quando eu tinha um estúdio... o que aconteceu com o Mr. Som. Morreu, a pandemia matou. Entendeu? Como muitos outros comércios também. Sim. Eu não fui diferente de ninguém, eu também tive perdas. Então o que acontece? Quando eu tinha o estúdio aberto, eu tinha que receber todo mundo que aparecesse, porque você tem responsabilidade, tem coisas para pagar e blá blá blá. Hoje não, hoje eu posso escolher Sim. os artistas com quem eu quero trabalhar. Assim, eu já não preciso pegar um cara do zero. Sim. Mas também posso ter aquele olhar clínico que nem eu tive com Nervosa, numa época onde que as pessoas, essas minas aí, essas minas, todo mundo falava isso. Sim. Eu me lembro que me quando lembro eu também. cheguei, quando eu cheguei na Fernanda Lira, que ela tava fazendo uma entrevista comigo pro Whiplash. A gente tava lá, ela pegou e falou, tô com uma banda nova, não sei o quê. Porque foi assim, ela foi fazer uma entrevista comigo, ela tava numa banda. Parece que ela deu um problema no áudio e perdeu a entrevista inteira. Pô. Passou uns 3 meses, ela veio fazer entrevista de novo comigo. Ela voltou lá no meu estúdio pra fazer entrevista comigo, só que já era outra história. Que ela tinha saído daquela banda, ela tinha entrado, formado uma outra, que não sei o quê, que ela tava toda empolgada, pá, não sei o que lá, que é umas minas legal. Eu falei, e ela pegou e falou, vem, enchendo o meu saco, assim, pra eu ir ver a apresentação delas na Expo Music. Sim. Aí ela rodou um filme assim, que você não via muita coisa, né? Tava meio descoordenado, som tudo zoado. Mas eu bati o olho, cara. Eu vi aquelas minas tudo old school, cara. Não tinha aquele negócio de... Eu lembro quando eu vi a primeira foto da Nervosa, que elas não tinham nem o logo. Vi no Orkut, a divulgação assim, do show. Era um quarteto. Aí era um logo quarteto. que era uma fonte, assim. Só que elas todas, né? Tipo, pose old school. Eu falei, caramba, essa banda parece ser legal. Eu olhei aquele vídeo e não entendi nada da música. Mas elas tiveram muitas críticas. O pessoal não soube, digamos assim... Toda banda tem um começo, né? Ninguém nasce sabendo tudo. E elas tiveram, como eu falei, assim, o poder do foda-se no início. Elas queriam tocar e foda-se se a gente é técnico, se não é e tal. Elas tinham uma mensagem e tinham a vontade de tocar o thrash metal, né? Eu acho que a atitude é o mais importante quando a gente tá falando de rock. Eu vejo diferente de você, porque ali, na hora que eu vi aquele vídeo, tá ligado? Eu já olho com cara de produtor. Eu já vi as auréolas com umas lâmpadas desse tamanho acesa na cabeça de todas. Naquele vídeo eu falei, é tudo astro. Sim. Essa banda vira. Eu vejo diferente. Não, mas eu digo o pessoal que criticava.
né? Não soube enxergar, ter a mesma visão. Eles estavam criticando umas estrelas do metal sem saber que era estrela, e eu já sabia que era. No fundo eles sabiam, por isso eles criticavam. Que incomoda. Que não quero, incomoda. Não sabia não. Achavam que... Por exemplo, eu ouvi muitos neguinhos falando que eu estava perdendo meu tempo. Que as minas era só isso aqui, tá ligado? Alguns caras falaram isso. Eu só falava assim, aguarde. Sim. Aguarde. E toda vez que a gente conversava entre a gente, tudo que era colocado para elas, assim, nas minhas ideias, era tudo preparando para o sucesso. E eu falei, vocês vão ser sucesso. Vocês vão ter que pensar assim. Aconteça o que acontecer depois da carreira de vocês, esse começo vocês vão ter que ser bem centradas. Esse tipo de direcionamento... Ai, Pomps, ela ainda brincava comigo assim, a Fernanda. Ai, Pomps, você fica falando essas coisas assim pra mim, cara, eu acredito. Tem que acreditar. Ela falou, eu acredito. Eu falei assim, você pode acreditar que vocês vão virar tudo um astros, meu. O mundo inteiro vai saber que vocês existem. E aqui vocês vão ser idolatrados. Vai quebrar, vai acontecer uma revolução. E não deu outra. Não existe outra banda, assim, falando de Prica e Fernanda, né, que são duas líderes. Sim. Não existe outra banda no mundo que faça o que elas fazem hoje em dia. E se tornou assim, elas com certeza ouviram tudo isso que você orientou elas e frutificaram esse apoio que elas receberam. E hoje elas servem de porta de entrada para outras meninas que estão se projetando na hoje elas cena. são influências. Né? Influencers. Influencers não existe mais, né? Agora o nome é influencers. Ai, não. Você se acha uma influencer? Acho que sim. Acho que a gente tem esse poder, sim, de influenciar as pessoas, de mostrar, ser um exemplo, né? Eu não acho que eu sou uma blogueira. Não, né? Influencer. Não, influenciadora acho que sim. Blogueira não é sua cara, não. Você nem faz um trabalho de blogueiro, né? Não, e nem dá, né? Assim, eu acho que cada um no seu quadrado ali. Tem as blogueiras que falam sobre metal, rock, eu acho isso super divertido de ter pessoas também no nosso nicho que sejam esse tipo de comunicador, né? Que não é algo que fica... Você tem direito de consumir conteúdo como qualquer outra pessoa. Então, se tem alguém que fala a mesma língua que você, que bom. Porque antigamente era muito difícil, né? Você encontrar esse tipo de comunicação em massa que se identificasse com o nosso estilo. Então, eu acho que eu sou uma influenciadora e eu procuro justamente, assim, compartilhar informações para pessoas que querem seguir o mesmo caminho. Então, se você quer ser cantor, se você quer ser produtor, se você quer ser um orientador vocal, se você quer começar algo novo onde você mora, né? Então, eu vim de um lugar muito isolado, então eu sei o quanto as coisas ao redor do nosso Brasil são realidades diferentes para pessoas que moram em lugares muito afastados, né? Então, eu tento ser uma boa influenciadora, ou uma má influência, para pessoas que queiram se profissionalizar no metal, né? Fora estar em cima do palco, fora estar junto com a sua banda, ou em cima do palco com qualquer outro projeto que você tem, qual é a coisa que você mais gosta de fazer dentro da cena metal? Produzir. Hã? Produzir. Produzir? Eu também... Produzir o quê? Tipo assim, produtor musical, dentro do estúdio? Isso. Eu tenho feito um trabalho... Eu tive um iniciador aí, né? Que foi o Martin Fúria, que é o produtor da Nervosa já há alguns anos. Ele gravou os últimos discos delas. E eu produzia as minhas coisas. Então, eu tinha os meus alunos, eu levava eles para um estúdio, vamos gravar, vamos ter essa experiência, né, de gravação. E fazia isso para os meus alunos, como professora, e aquilo era uma atividade do que eles aprendiam, né? Não só cantar, mas ter essa experiência em estúdio, né, compor e tudo mais. E aí, na pandemia, o Martin entrou em contato comigo para eu pegar um trabalho de pré-produção da banda The Damnation. Que ele iria fazer isso, ele ia vir para o Brasil para fazer essa pré-produção, só que devido à pandemia ele não ia conseguir. E assim, né, eu aceitei, ele falou, você sabe? Eu falei, sei. E eu assim, meu Deus, eu não sei. Como que é uma pré-produção, né? Eu não sei, mas eu sempre fui tipo... Eu vou estudar e vou entender o que é o processo. E aí eu passei ali estudando, né, as downs de gravação, aprendendo comandos e tudo mais, processos e tudo. Porque a parte de orientação vocal para mim era fácil. Então ali eu tinha que entender o que o vocalista ia ter que passar numa pré-produção. Então a gente ia ter que pegar as linhas vocais dele, adequar a partes técnicas, então estudar parte por parte,
que tipo de vocal que encaixa aqui, se isso aqui pode se tornar mais dinâmico. Se você tem uma ideia bem legal pra coisa. Isso, e nessa parte das ideias, o Marty tinha algumas guias que ele mesmo, Já como passou pra produtor, você. passou, então eu tinha Falou, que fazer... fala isso daí, encaixa isso na música, dá então um eu tinha jeito que de fazer encaixar isso. a vocalista se encaixar na Afinal, você proposta estava dele. fazendo a pré-produção pra ele, né? Isso. E revisar as letras, as métricas, se aquilo que ele estava cantando estava soando bem ou não. Então a gente muda uma palavra aqui, vamos mudar essa métrica, o jeito de cantar aqui. E já preparar o vocalista para o que seria a gravação. Então, alguns processos que são da gravação final também, na pré-produção a gente passa. Ó, aqui a gente vai fazer as dobras, aqui a gente vai gravar os backing vocals, aqui, né? Então, para a pessoa saber não só como aquilo vai soar, porque a pré serve para isso, né? Para soar como, previamente, como isso soaria no estúdio, ela estudar aquilo, né? E se preparar para a gravação. Sim. Então, foi a minha primeira experiência de pré-produção, foi aí pegando esse job com o Martin. A partir daí, eu lembro que a gente fez uma loucura, né? Eu e a Renata Petrelli, que era vocalista da banda, ela tinha 11 músicas para gravar em 3 dias. Então, a gente ficava das A Renata 8... que era do Sinaia. A Renata, que era do Hell Rise, que era foi do do Sinaia, e aí agora montou a banda dela, que ela é guitarra e vocal. Então, era um desafio, né? Para ela tocar e cantar agora, ela sempre tinha sido guitarrista, né? E, então foi o meu primeiro trabalho com elas, inclusive semana que vem eu entro em estúdio com elas novamente para fazer a pré-produção do próximo disco, né? Elas ficaram, a Renata curtiu, então a gente vai fazer todo o processo de novo pro disco novo delas. E a partir daí eu comecei a pegar outros trabalhos. Então eu tive trabalhos de composição também, em que a banda chegou com um arranjo, uma ideia, né, de uma música, e eu trabalhei os arranjos deles, mudei aqui, mudei ali, construir letra, construir climas nessas músicas. Bandas que eu acompanho desde o conceito que eles estão criando, então a banda está embrionária. Vamos pensar num nome, numa estratégia, numa temática, em como que você se apresenta, qual que é a sua história, né? Então essa parte que eu mais amo hoje em dia de trabalhar. Eu gosto de ter... Eu tenho um grupo de alunos no WhatsApp, porque eu acho que hoje 80% dos meus alunos são tudo por videoaulas. Então, eu tenho um curso, né, de videoaulas, porque eu comecei a perceber que dar aula toma muito tempo da nossa agenda, né? E eu queria me dedicar a coisas maiores, coisas mais prazerosas, coisas que eu podia expandir criativamente, né, e profissionalmente. E aí eu precisaria pensar numa alternativa para esses alunos que eu também amo, né? Eu beijo meus alunos, amo vocês. Aqui, ó. Meus aluninhos fofos. E aí eu criei, né, esse formato de curso online, já estou planejando um próximo, né, que esse foi um início, né? Eu precisava começar ali, ter um básico, né, para quem quisesse começar a cantar, você saber como se preparar, como respirar, como fazer as primeiras vibrações e distorções vocais, né? Aí eu joguei isso para uma plataforma online e tenho o grupo de alunos onde a gente troca ideia, eu ajudo eles a tirar dúvidas e ali a gente interage. Então, dessa forma, eu consegui, por exemplo, agora se eu pego o aluno, normalmente ele tem algum projeto que me interessa, então eu vou orientar esse aluno porque ele é vocalista de uma banda que eu vejo um potencial e aí esse vocalista, eu quero dizer, foi meu aluno, né? Certo. Fui eu que orientei e tal. Uma pessoa que passou pelas minhas mãos que eu nem acreditei, né, na confiança que ela depositou em mim foi a Prica. Porque quando ela se deparou com a situação em que... De ela ter que cantar? Então, a vocalista, elas tiveram ali, né, um momento em que decidiram que não fazia mais sentido continuar os trabalhos juntos, ela iria sair. E aí ela sempre cantou, né? A Prica teve outros projetos em que ela cantou, só que... Mas ela mais... Né? Na verdade, o dela era o grave. No backing vocal ela fazia uns rasgados também, é verdade. Eu quando fiz a Nervosa, a gente brincava assim muito, era mais... Então, aí depois Mas ela fazia também os... Sim. Ela é uma mulher grande, forte, né? Assim, então, gente boa pra caramba, guerreiríssima. Pra cantar, ela já tinha tudo. Se fosse contar a história daqui, como ela gravou o primeiro disco, você ia ficar de queixo caído. A coragem dessa mulher. É aquilo que eu falo pra você, daqui anos a gente vai olhar. Você que eu vou dar um bico nesse vinho. Tá um cheiro tão bom aqui na mesa, não tá? Tá muito bom. Tá emanando aqui um... Saúde a todos. Brasileiro. Tá tão gostoso o cheiro desse vinho? Tá, né? Tá animal. Você tá falando da Prica aí?
Pode continuar, May. Então, aí ela identificou esse momento em que ela falou, não vou chamar outra vocalista, eu quero ser a vocalista Nervosa. Só que a Nervosa é uma das bandas que tem a rotina de turnês mais intensas da atualidade. Então ela sabia também que ela ia precisar se preparar para encarar isso. E os shows que elas estão fazendo agora, né, que ela assumiu, desde que ela assumiu o vocal, são todos em festivais, inclusive o Wacken. Sim. Então não é simplesmente uma turnê, é uma turnê com você nos principais festivais do mundo, né, assumindo o front da banda pela primeira vez. E ela levou isso tão a sério, que foi uma das pessoas mais comprometidas que eu já tive o prazer de trabalhar, no sentido assim, não importava se ela estava num hotel, ela ia pro banheiro, colocava pano na porta, isolava tudo, ligava o celular, oi mãe, vamos fazer aula? Não importava onde ela estivesse. Mãe, tô com essa dúvida, ela me pedia vídeo, sempre praticou, não tinha, muito guerreira. não tinha um empecilho, né? Quando você quer realmente uma coisa ali, ela foi essa pessoa determinada. E aí ela veio pro Brasil, final do ano passado com a Nervosa. Ela tinha, acho que umas 2 semanas só que ela ia poder ficar no Brasil. E dentro dessas 2 semanas, a gente ficou um tempo trabalhando o repertório que ela tinha que encarar ao vivo. Nuances que ela queria que tivesse na voz dela, ela sabia também como ela queria soar. Então, ela fala, eu queria que minha voz fosse para essa direção. Então, era uma pessoa que tinha muito claro na cabeça como a voz dela queria ser, né? Então foi muito prazeroso ver os vídeos da Nervosa ao vivo. Ela tem uma segurança muito grande. Ela segue todo o protocolo de cuidados com a voz. Ela fala pra mim, mãe, tô me cuidando bonitinho, tô fazendo tudo certinho. Então é muito inspirador, né? A gente tá falando muito sobre isso, sobre inspiração, sobre motivação para outras mulheres. Então não é só sobre você montar a sua banda. É você conseguir enxergar e falar assim, eu posso fazer isso pro resto da minha vida, eu posso superar dificuldades, eu posso pensar estrategicamente, eu posso gerir a minha própria banda, porque a Prica também é administradora da banda, ela não é só guitarrista e vocalista. Tem toda uma parte burocrática que é a responsabilidade dela, estratégias, pensar, saber quem são as pessoas certas para estar do lado dela, encarar situações adversas que ela não espera e ter que buscar saídas, né? Então, é impressionante, assim, acompanhar realmente o desempenho da Prica por tudo isso que ela... Não é fácil, é muito desafiador ter uma banda como a Nervosa. Sim. E agora que ela tá no front, eu tenho certeza que se torna a fase mais madura da banda também. Eu lembro do Hipócrise, né? Foi um pouco assim também. Quando o Hipócrise, o Peter era guitarrista, né? Na banda. Aí o vocalista saiu e ele assumiu e foi a cara do Hipócrise. Todo mundo conhece, com o Peter no vocal. Acho que várias bandas, né, aconteceram isso. Não é só o caso da Nervosa ou do Hipócrise. Várias pessoas começaram a aparecer cantando de repente. Um desafio. Porque às vezes começa a ter muito problema dentro de uma determinada função dentro da banda, né? Que entra um, não adianta, entra outro, não fica, não sei o quê, que às vezes você tem que tomar responsabilidade. Acho que foi esse bem o caso da Prica. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Quando você fez todo esse trabalho com ela, já do final do ano passado para esse ano, a Diva ainda estava na banda. Tava. Mas vocês já sabiam que ela não ia ficar. Isso. Quando você chega num nível profissional como a Nervosa, né, chega, elas têm contratos, elas têm acordos, então tudo tem que ser feito previamente, né? Não é uma surpresa. Uhum. Então ela já tinha comunicado à banda bom tempo antes e que ia cumprir a agenda do ano, mas a partir de determinado ponto ela não estaria mais. Então a Prica soube, né, de tudo e se preparou para isso. Em paralelo, ela teve que procurar reestruturar a formação, compor um disco novo e se preparar como vocalista. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Para você, May, dentro da sua carreira, qual foi a maior dificuldade que você teve para você se firmar numa artista de ponta como você é hoje no metal nacional? E também no mundo, né? Olha, eu acho que a maior dificuldade que eu encarei foi a financeira. Porque a gente está falando de um estilo musical que é muito nichado, né? Então, você depende basicamente... Nos primeiros anos meus na banda, a gente dependia muito de show para conseguir se manter de uma maneira rentável. E eu ainda não tinha uma confiança na época para dizer assim, sou professora de canto, vou fazer isso e tal. Você já tinha isso de ideia?
que poderia Não. acontecer? Não, porque na minha cabeça eu não estava preparada para isso. E eu tive a sorte de encontrar grandes motivadores. Então, eu tive um orientador vocal que foi o que falou assim, vamos te profissionalizar, que foi o Ariel Coelho. Então, eu entrei no curso dele de formação de drives e ele sempre me colocou para cima. Então, ele tirou esse sabotador da minha cabeça de que eu não era preparada para ser uma professora. Falou, não, o que falta? É teoria? Então vamos estudar teoria. O que você tem que entender? É fisiologia? Então vamos estudar fisiologia. E ele me jogava para fazer workshops, para palestras, para congresso. Inclusive, me chamou, esse ano de novo eu retorno ao Congresso Internacional de Voz para palestrar junto com outras mulheres. Mas no começo eu não tinha essa confiança. E eu tive que largar meu trabalho, eu tive que mudar. Então eu não morava mais com meus pais, eu tive que morar um tempo dentro do estúdio. E aí, se tinha show, eu tinha dinheiro. Se não tinha show, eu não tinha dinheiro. Era basicamente isso. Então, acho que foi a maior dificuldade. Foram os momentos que eu tive que repensar, assim, nossa, será que eu vou conseguir aguentar esse tranco? Mas eu tinha muito na minha cabeça de que isso era uma etapa. Que ia vir um tempo melhor. Né? Então, que talvez ali o começo ia ser difícil, era um trabalho novo, uma formação nova. Você fazer as pessoas entenderem... teve até um lance de produtores que foram, eu não vou dizer machistas, não sei o que se passava na cabeça da pessoa, mas mudou a formação, não quero mais contratar o show, sabe? Então, foi difícil esse começo e me colocava aí essa insegurança na minha cabeça. Depois que eu construí essa confiança, graças a pessoas que me apoiavam, que tentaram me mostrar, né, que eu tinha essa expertise, que para trabalhar com música você não precisa trabalhar só com shows, você pode fazer outras atividades. Então eu trabalhei com produção de videoclipe, eu trabalhei com consultoria de moda para bandas, fiz figurinos inteiros para bandas, por exemplo. A banda vai gravar um videoclipe, então precisa de figurinista, eu era contratada para isso. Assessorei bandas também, então fui descobrindo atividades dentro da música que eu podia tornar isso rentável. Mas foi difícil, foi bem complicado. Agora indo para Torture Squad, esse novo videoclipe, que se não me engano era aquela artista que a gente viu no Summer Breeze. Fazendo uma performance entre, acho que, não sei se foi no sábado ou se foi no domingo. Pois é. Que ela fez uma performance, apareceu nos telões e tal. Era Eu até Lilith. bati o olho ali nas primeiras fotos que vocês divulgaram. Eu achei muito visual muito parecido. É a menina do Summer Breeze, com a mesma maquiagem e tudo mais. É o Maurício. É um cara. Ele é uma drag queen. Olha que legal, cara, eu nem sabia, cara. Pois Achei que é. era uma mina mesmo. É o Maurício e a drag dele é a Eslováquia. Ah, E ele, como cosplay, ele além de drag queen, ele é cosplayer. Aham. Ele foi campeão, acho que 5 vezes, campeão mundial de cosplay. Caramba! Ele viaja o mundo todo apresentando eventos, né, de anime e outros estilos nesse ramo como jurado e apresentador dos cosplayers. Até durante as gravações ele falou, tô indo para Emirados Árabes e tal. E é bizarro a gente pensar em um país tão conservador, como que vai ter um evento, né, de cosplay e tal? Então, como isso acaba quebrando barreiras, né? Aham. E eu conheci o trabalho do Maurício quando ele participou de um reality show de drag queens apresentados pela Xuxa, Olha isso. que chama Caravana das Drags. Em que programa que era É dela? no Prime Video. Ah, tá. É recente esse programa, Eu não aliás. assisti ainda. Eu sou muito aquele Paul, como é que é? O RuPaul. RuPaul. E, inclusive, não sei se você sabe, You Can't Stop Me, uma música do Cos, nossa última música que a gente fez, nosso último clipe, a gente também tem uma drag, que é a Gaia Ogre, que faz uma performance assim diabólica durante o videoclipe. E aí, nesse programa, ele foi eliminado logo no começo. Só que por quê? Todas as caracterizações dele são mais from hell. Então, a primeira fantasia que ele apareceu era como se fosse uma guerreira medieval, assim. E totalmente extravagante. E ele tem um jeito de desenhar a boca que quando eu tava no Summer Breeze, que eu vi a Lilith, eu olhei e falei, caramba, eu conheço essa boca. Eu já vi essa boca em algum lugar. Porque não dava pra saber quem que era, né? Porque você olhava o tamanho normal pequenininho, aumentava no telão, fica uma coisa, até perde um pouco da forma exata do que uma pessoa né? E aí, depois eu fui ver nas redes sociais, aí eu vi que era ele. Eu falei, caramba, eu sabia que tinha algo familiar, né?
E eu vi ele nesse programa, então, assim, uma das caracterizações era uma vampira, por exemplo. E aí o programa não entendeu muito bem a proposta dele, né? Mas foi uma pena, porque ele é um gênio de criar cosplays e caracterização, construir figurinos. Esse cosplay da Lilith que ele fez, ele trabalhou nele durante a pandemia. E foi o período que eu me inspirei também para escrever a letra inspirada no jogo Diablo. Que eles lançaram um trailer do que seria o jogo, o quarto, né, que foi lançado agora. Mas isso lá em 2020 eles já queriam lançar, e a pandemia, né, mudou os planos de todo mundo. E aí ele falou que ele passou a pandemia trabalhando nesse cosplay, que inspirou ele também. Ao mesmo tempo eu me inspirei para escrever a letra. E foi a época que a gente entrou em estúdio, né? E quando eu vi ele no Summer Breeze, eu falei, eu preciso do contato, eu preciso chegar até essa pessoa. Aí falei com ele pelo Instagram, ele pirou na ideia, topou. E aí a gente tem uma música nesse disco novo que é inspirada nesse jogo Diablo. E aí ele topou participar do clipe. Nada mais justo do que, né, buscar o personagem, né? E foi um presente, porque é impressionante os detalhes dessa caracterização dele, assim. É incrível. Quando estreia esse videoclipe? Eu não tenho a data exata, mas até setembro esse clipe tá chegando aí no YouTube. Que é uma música que faz parte do álbum do disco novo, que também vem aí em setembro. E tem uma setembro. previsão, assim, de lançamento do disco, que já tá pronto faz tempo, né, pelo que eu sei. Pois é, a gente finalizou esse disco e tava pensando numa estratégia para lançar ele, né? Já que passamos todo esse período de pandemia, merecia um lançamento à altura, né? E recentemente a gente fechou uma parceria com a Time to Kill Records, que é uma gravadora italiana. Eu conheci eles na pandemia, que eles foram idealizadores de um projeto que chamava Sabatoneiro. Que o Tony Dolan, do Venom Inc., e os caras do Venom idealizaram esse projeto em que eram músicos do mundo inteiro gravando covers, tributos, do Black Sabbath. Certo. Então saiu um vinil lindo, assim. Nossa, é inacreditável olhar para um vinil e falar assim, eu tô no mesmo vinil que os caras do Venom, né? Certo. E essa gravadora que lançou. E era um material incrível. Eles lançaram vinil, lançaram cassete, um merch incrível. Eu entrei em contato com eles e falei, olha, a gente tem um álbum novo, eu gostei muito do que vocês fizeram, né? Vamos conversar aí sobre a possibilidade. Nisso a gente foi conversando e deu certo. Então a gente tá aí com a Time to Kill Records. E em julho ainda já tem single novo para ser lançado. Então de julho a setembro a gente vai dando um pouco do que vai vir nesse álbum. E setembro tem o álbum inteiro aí pra galera curtir. Finalmente! Nem a gente aguenta mais. Me fala, como é trabalhar com o Torture Squad, fazer parte? São grandes amigos meus, né? Eu sou suspeito em falar de qualquer um. Sabe, Castor, Amilca. Eu sou muito suspeito em falar em qualquer um de sua banda, porque são amigos meus de muitos anos. E a minha história com o Torture Squad é acho que de 6 ou 7 trabalhos que eu produzi. É verdade. Deles, se não me engano, mais ou menos aqui, chutando com álbum ao vivo, com DVD, entendeu? Tem muita coisa que a minha história é misturada com o Torture Squad. E você, verdade. como é ali dentro? Ali? Eu tô vendo que você já até pegou os negócios também, Sim. já saiu um pouquinho da mão da Milka. Na verdade, quando a gente conversou pra eu entrar na banda, eu conversei com a Milka, né? Foi a pessoa que entrou em contato comigo através da Fernanda. E ele conversou falando sobre isso, que ele queria alguém na banda, não apenas para tocar, mas que também tomasse a frente das decisões e que fosse um braço a mais ali para batalhar pela banda, né? E eu assumi essa responsa, com o passar dos anos cada vez mais e enxergando... Eu trabalhei, sou formada em administração, trabalhei com marketing, então a gente acaba aplicando isso na música também, né? Lógico. E então, assim, foi natural. Eu chamo mesmo a responsa para vários assuntos, vou atrás, enfio a cara, às vezes até marco show, faço contato, fecho assessoria, o que tiver que ser feito. E o Torture, falando de Torture Squad, nós temos ali sempre times muito bons. Sim. Nunca houve uma formação ruim nessa banda. Não, nunca. Sempre, e quando eu era só fã, né, porque eu era fã do Torture, eu ia nos shows, na gravação do DVD ao vivo no Blackmore, eu tô lá no Mosh e tudo, né, então sempre pra mim foi a seleção brasileira do metal. Quando eles ganharam o Wacken, era Copa do Mundo. Em cima de nós ainda. Em cima de nós ainda. 7-1. Olha só. Então eu sempre tive como uma, assim, poxa, tanto que foi dessa forma que eu me senti. Falei, se eu estou sendo chamada para uma banda como o Torture Squad, sinal que é algo certo eu estou fazendo.
Porque o nível deles é muito alto. Então, esses problemas de, por exemplo, assim, a banda não tem criatividade ou a banda não consegue tocar técnico, não existe no Torture Squad. Pelo contrário, é uma banda extremamente técnica, que sempre os músicos são muito bons tecnicamente e muito criativos. Então, a gente acaba tendo problemas de excesso. Por exemplo, todo mundo é criativo, todo mundo tem ideia. Então, o que a gente vai usar? A ideia de quem? Aí a treta é... A ideia de quem que vai agora? Então, são coisas assim que são boas, né? Ao contrário de uns que falam assim, poxa, só fulano contribui com música. Não, todo mundo compõe. Pessoas que não exatamente restrito no seu instrumento. Você vai dar ideias. Por exemplo, eu gosto de tocar guitarra, toco teclado. Então, às vezes, eu venho com riffs, venho com ideias de música, assim como o Castor, o René, o Amilcar. Então, todos têm essa participação muito ativa. Então, digamos que assim, a gente tem problemas pelo excesso. São todos muito participativos, muito criativos, e aí você tem que manejar para saber o que você vai usar, o que vai entrar agora, o que não vai, de que forma, né? Então, é nisso. E existe uma diferença de idade muito grande entre mim e eles também. São gerações diferentes, cabeças diferentes. Então, às vezes, tem algumas divergências nesse sentido também. Eu não estou romantizando um relacionamento de banda. Aí você fala assim, aí você fala assim pra eles, você fica esperto aí, tiozinho. Aqui é a juventude que tá falando, você tem que entender mais a língua jovem. Aí eu tenho que aprender também a falar a língua deles, né? Então, se você quer manter a formação, a gente já tá quase 10 anos juntos. Então, eu já tô na banda há mais tempo do que muita gente que passou por lá. Sim. E nisso eu tive que observar, né? Eu era muito cabeça quente, eu era muito estourada. Então, tinha coisas que eu também, tipo, não concordo. Não vou aceitar, não vou aceitar. Tá pensando que eu sou o quê? Que eu sou palhaça? Eu era bem cabecinha quente. Aí você vai amadurecendo, entendendo como a gente estava falando muito aqui, né, fora das câmeras, sobre psicologia. E a gente está falando de um grupo de pessoas que vai conviver, que você vai cair na estrada e vai ter que olhar ali 30 dias para a cara daquela pessoa, se você não olha nem para a cara de sua mãe e do seu pai 30 dias seguidos, né? É verdade. Então, é complexo. E com o tempo a gente vai entendendo qual o papel de cada um, né, dentro da banda, uma maneira saudável e tal. E, enfim, com eles foi isso, assim, é entender um legado que eles têm, né, de 30 anos de carreira, que são poucas bandas que chegam até esse status, e entender qual seria a minha participação ali, né. Então, esse disco traz muito disso. Foi algo que eu pude entrar mais profundamente. O Far Beyond Existence, que a gente gravou em 2017, era um disco que já estava praticamente composto por eles. E a gente trabalhou, acho que umas 3, 4 músicas só comigo, com o René, né? O René entrou também. O René também foi achado, né? René também foi achado. Em todos frutos. os sentidos, como artista, como músico, guitarrista, e puta cara legal que é o René, né, cara? Eu adoro o René. Eu fui conhecer o René melhor na banda. Ele era da mesma cena que eu, né? Do ABC ali. Uhum. E a gente não tinha uma proximidade, assim. Era até um cara que eu olhava no rolê e falava, não, esse cara... Sempre esse cara tá aqui. Sabe aquela pessoa que você só vai conhecer mesmo estando na banda? E com ele foi assim, né? E aí, nesse disco agora, a gente já participou ativamente das composições. Eu, principalmente como letrista, com arranjos, né? Eu tô, além de cantar, tô tocando teclado. Então, entraram uns arranjos diferentes, umas direções diferentes. Usei técnicas vocais diferentes. Tá cantando limpo em alguma música? Também. Porque você canta bem pra caramba limpo, sabia? Obrigada. Você, em questão de técnica vocal, vamos dizer assim, nem vou dizer limpo, porque isso aí é uma coisa meio daqueles heavy metal espadinha, que é cantor limpo, cantor gutural. Mas eu diria que você um canto mais popular. Sim. Né? Uma música, um canto popular e um canto gutural, que é do metal, né? Qual que você, você começou primeiro a cantar? No popular. O popular. Então você já era uma cantora que já pegava um violãozinho, já tocava, sim. já animava a galerinha no churrasco da família. Bem pra aí. Antes mesmo de chegar e... Sim. Eu tive a sorte, assim, que a minha família tem um lado musical. Que às vezes nem eles prestam muita atenção, né? Quando eu comento, mas a família por parte da minha mãe, todos cantam muito bem. E você herdou isso? Sim, mas porque você cresce ouvindo.
aquilo. Você cresce ouvindo vozes afinadas, Sim. você cresce ouvindo música, né? Então era muito fácil para mim, por exemplo, fazer arranjo de voz para mim é fácil. Porque eu sempre escutava 3 vozes, minha mãe, meu tio e minha tia. Então você não tá ouvindo, você tá ouvindo a harmona aberta Certo. ali, né? E eles fazem isso inconscientemente, ninguém nunca estudou música. Sim, Só que existe um estilo musical que faz muito isso, que é o sertanejo. sim, claro. Então, intuitivamente, eles me passaram isso, né? Então, foi muito fácil. E dentro da nossa E família... black music também. Sim. Eles, como é uma família do Paraná, né? É o pessoal do Sul, o contato deles maior era com a música sertaneja raiz. Sim, claro. Então, foi aí. E do lado do meu pai, era uma família espanhola muito religiosa. Só que aí todo mundo tocava na igreja. Então, tinha organistas, pianistas, tecladistas. E foi aí que eu tive o primeiro contato com teclas. Então, eu cresci dos dois lados. Um ouvindo vozes muito boas e outro tecladistas e organistas muito bons. Então, isso contribuiu muito para eu começar na música, né? E meu pai, ele tinha em casa uma guitarra Janine e um violãozinho, que ele também quis se aventurar uma época da vida dele a tocar. Aí ele desencanou e ficava lá, as apostilas dele, violão. Até que um dia eu peguei o violão e falei assim, se eu colocar meu dedo aqui, vai sair tal som, né? Ó, saiu o acorde. O que é isso? É um acorde? Então, tive a sorte, assim, de poder ter esse ambiente que me iniciou. E aí depois eu fui ficando mais velha, e conheci um tal de rock and roll, um tal de metal. E tinha ideias, eu estava numa fase muito antirreligiosa. Aham. E o metal me trazia essa comunicação. Essa voz. E aí eu fui me identificando com o metal extremo. Eu não comecei pelo metal extremo. Eu comecei pelo rock, punk, mais pop até, assim, que era o que tocava na rádio. Então eu ouvia muito Green Day, eu era apaixonada por Green Day. O Billy Joel era o meu muso, assim. Eu tinha pôster dele no meu quarto. Assim. E consumia o que tocava na rádio, System of a Down, né? Eu tenho um diário de quando eu era criança, assim, que eu escrevi o dia que eu virei roqueira. Você já releu isso? Já. É muito bom. Aí eu escrevi assim, hoje eu virei roqueira. Aí eu fiz um desenho de como eu era normal e como eu era roqueira. Ai, meu Deus do céu. Aí só faltou colocar morcegos e fogo em volta, Fogo, assim, né? assim, Agora... ou então fazer você com a mão assim, saindo fogo assim dos dedos, né? Mãos de fogo. Aí eu escrevi na página, assim, vários nomes de banda. Eu escrevi Kiss, Iron Maiden, Sepultura e tal. Aí eu fico pensando assim, eu duvido que eu ouvia todas essas bandas na época, porque eu não tinha onde eu ouvir isso. Mas eu já sabia que elas eram o que eu queria ouvir, né? Então eu escrevi toda nessa página, assim. E aí só mais velha, que eu fui conhecendo o pessoalzinho do meu bairro, lá com uns 13, 14 anos. Aí eles falaram, não, a gente vai te mostrar o que é música. Aí eles vieram com todos os CDs deles, assim, e tal. Porque... Os metaleiros da rua? Porque pro metaleiro... Você encheu o seu quarto de fotografia e pôster? Enchi o que Todas minha mãe as deixou. paredes? O máximo que minha mãe deixou. E eu não tinha como ter tanto acesso também a essas coisas na época. A família é muito religiosa, era tudo muito filtrado, né? O que é? Tudo evangélico? Católico. Então é menos radical, né? Que evangélico é mais radical. Depende. Existem muitos tipos de católicos. De cristãos, no geral. A gente está falando de religião cristã, né? Então é um pouco radical, sim. E eles são seguem os costumes mais tradicionais, assim, da religião católica e tal. Então, Domingão vai na missa. sim, meu pai era ministro, minha mãe cantava na igreja, então era um pessoal, assim... Hoje eles já são mais desencanados e tal, Grupo mas... de jovens. Sim. Encontro de casais com Cristo. Aham. Encontro de jovens. Tinha tudo isso na tua casa? Catecismo, primeira comunhão, crisma, tudo. Mas essas coisas de encontro de casais com Cristo, tinha. trabalhava na liturgia, na cozinha. Sim, participava das pastorais. Puta, na minha casa era assim direto também. Meu então pai e você minha sabe mãe, como eles é. eram até, tipo, coordenador de encontro de casais, mano. Nossa. Eu acho que o máximo que minha família chegou era meu pai era ministro, então ele estava ali, né, ajudando o padre. Meu irmão era coroinha e tal. Aí eu, nessa época, já estava meio de saco cheio. Já comecei a sentir algumas opressões por parte da religião. Então, por exemplo, eu já tinha o meu estilo, eu já era metaleira. E aí teve um episódio que o padre não me deixou entrar na igreja.
Porque... Olhou pra tua roupa e falou assim, com essa camiseta, não. E era uma camisa do Sepultura. E não tinha Do nada. Sepultura, assim, aquela caveira. Só tinha o S. Só tinha o S. Mas ele aquele S é medonho, dá medo. Mas ele com certeza sabia que Imagina aquilo um não era padre coisa olhando boa. aquele S, imagina um padre ortodoxo olhando pra aquele S falando assim, nossa, que esses espinhos nesse S. E pior que nem ortodoxo era chato mesmo, Chato né? mesmo. Tipo aquele padre chato que só enche o saco. E esse cara era muito bom em fazer isso. Como é o nome do padre? Putz, como era o nome desse padre? Deve ser Vitor, quer ver? Não. Que você teve um padre Vitor chato. Puta, hein? não quero aqui. Eu acho que era João. A maioria das igrejas sempre tem um padre Vitor, cara. É incrível. Eu acho que era João esse cara. João? Aí nesse dia ele se ferrou, porque... Sei lá, né? Não tenho nada a ver com isso, mas... ele brigou comigo lá, que não era pra eu entrar com a camiseta, e me fez vestir um bagulho por cima, assim, Te deu um manto sagrado. Aí você entrou tipo São Benedito, assim, super cara. feliz, né? Eu tava muito feliz. Já tava numa fase que eu já Todo não... mundo olhando pra você, falando, se ferrou, hein? Essa menina hoje, ela se ferrou. Do nada, no meio da cerimônia, o crucifixo da igreja despenca em cima do... Nossa, pronto, cara. Pro padre foi um sinal. Ele tomou um pedala, assim... O padre foi um sinal. Essa menina nunca mais aqui, cara. Essa menina fecha as portas pra ela. Ela entra, derruba até o santo. O santo quer ir embora quando ela chega aqui. Ou o cara falou assim, pô, eu sou uma fã de Sepultura, como que você não deixou a menina entrar? Pode ter esse lado também. Mas aí eu fui me afastando, já não fazia mais sentido pra mim, eu não tenho nada contra a fé de ninguém, né? Meus pais continuam né, na igreja e tal. Meu problema não é com a fé, meu problema Você tem alguma religião? Não tenho nenhuma religião, porque meu problema é justamente com as religiões. Você é ateu? Cara, eu não conheci nada que me convencesse até hoje. Então, sim, eu acredito que posso considerar ateísta. Certo. May, sei também... Satan, bem... Sei também que você adora uma motocicleta, é verdade? Eu sou meio aventureira, não sou garupa. Me falaram que você é uma garupeira. Calma aí. Não, calma aí. Garupeira. Não. Calma aí. Eu conheci um distinto rapaz que se chama Vitor, né, meu namorado. E... Olha aí, mas não é padre. Mas esse não é padre. Não. É Vitor, mas não é padre. Vitão, um grande abraço pra você. Eu conheço o Vitão. Então, um grande abraço pra você aí, ó. Entendeu? Pois e ele foi o que conquistou minha confiança pra eu poder viajar na garupa dele. Vamos tentar sintonizar esse papo melhor. Beleza. Você gosta de uma motocicleta? Gosto. Você é uma ótima garupeira. Calma. Não leve a mão. Acho que dá pra sintonizar Por aquele quê? Você conheceu o Vitor, que é um tremendo motociclista. Sim, e customizador, criativo. Né? Então tem uma... Faz a mercha do Vitor aí pra ele ganhar um dinheiro, vai. Aproveita aquela câmera lá. Então, ele me fez entrar no mundo da moto de um jeito mais profundo ainda, assim. Porque existe o mundo das customizações das motos. Até lá você não tava nem aí pra moto. Não, eu sempre quis ter uma moto. Mas Inclusive, viver a moto não. Outra pessoa que eu andei na garupa foi a Prica. Puta, eu lembro da motinha da Prica. Então era inspirador pra mim ver ela, tipo, poxa, é uma liberdade, né? Acho que era uma Yamaha ou uma Dafra dela, não lembro. Era uma Intruder. Intruder Yamaha, E... Suzuki? É japonesa também. Esse aí é japoneiro, né? Tudo ali, né? Suzuki, Yamaha, tudo ali, né? Tudo parceiro, né? Não é, Felipão? Fala alguma coisa hoje, caramba. Tá de rosca aí, Felipão? Então vai, vamos falar da moto. E aí, né, sempre tive vontade. Eu tinha um tio que me levava pra passear de moto quando eu era criança, eu achava demais e tal. E aí, quando eu conheci o Vitor, ele era motociclista, só que era ele mostrou um outro mundo, porque a gente tem uma imagem do motociclista de motoclube, que às vezes até aquele cara mais turrão, tal, que tem gente que fala assim, puta, você é de motociclista, até torce o nariz. E ele me mostrou o mundo da cultura custom, que não exatamente você precisa fazer parte de um grupo de motociclistas para entender o motociclismo. Lógico. E então, assim, ele tinha uma Chopper, que era uma moto toda customizada. Chopper é aquelas, né? Aqui em cima, assim. A Chopper, ela é modificada. Normalmente ela é mais alongada. É um estilo de customização. Com a rodinha desse tamanhinho na frente, puta rodão atrás, né?
E tem vários tipos de customizações. A dele era assim, com um prolongador na frente, as rodas mais finas, né? Um tanquezinho pequeno, era uma Sim. Sportster, Harley. Hoje eu já até, assim, sei o estilo que eu gosto mais. Eu gosto do estilo de customização que é bobber. Então, você pode pôr umas rodas maiores, tiro para lama, fica uma moto mais cleanzinha, assim. E eu gosto de um estilo que chama hatch style, que é... A moto parece que é velha. Então, parece umas motos do Mad Max, assim. É meio enferrujada. É. E aí fui conhecendo. Hoje a gente participa de muitos eventos. Ele é expositor, então ele tem uma linha de joalheria, ele tem uma empresa, né, que é de joalheria, inspirada nos anéis de motociclistas, né? Que é a Chaser MFG. Agora é hora Aí da propaganda. faz a propaganda da Chaser. MFG. Aí, ó. E- Pensou em joias de motociclista, busque a... Chaser MFG. Aê. E ele anda muito dentro... Faz parte... Assim como a gente ouve música, ouve metal e tem o nosso lifestyle, eles são motociclistas e tem um universo dentro disso. Lógico. Então você tem artistas que fazem as pinturas dos tanques, que são verdadeiros artistas mesmo. Inclusive vou exaltar aqui Miguel Jeff, excelente pintor. A Corvette também, que é uma Ice pintora. Corvette, cara. Sim, Puta, ela faz uns Stephanie capacetes e Corvette. uns tanques de moto animal, cara. E cola nos rolês, né, com a gente. É, cara, eu vi ela muito lá na época que eu trampei eu trabalhei um mês na igreja, era host lá. Eu cruzei ela muito lá, cara. E Sim. eu sigo ela e eu vejo os trampos dela, é muito legal. E tanto ela quanto o Vitor também, eles se inspiram muito na cultura navarro, né, indígena norte-americana. E as ideias dos anéis que o Vitor cria vêm dessa criação dos biker rings que tem esse estilo navarro. Então tem toda uma história, tem todo um universo por dentro. E a gente pega estrada, vai para os eventos, né? É por isso que eu falei que a senhora é uma ótima garupeira, porque tem não é muita fácil. coisa em vosso Instagram. Então, a E gente de pega Vitor, estrada. de rolezinho, entendeu? Tá ele aqui, e você lá do lado, às vezes falando uns negócios, explicando umas paradas, mostrando Nossa, a não é estrada, a fácil. paradinha. Muitas horas de viagem. A gente foi para Curitiba recentemente. Já é a segunda vez que a gente faz essa rota, São Paulo-Curitiba. Dessa vez fizemos uma estrada difícil que se chama Rastro da Serpente. São mais de 1000 curvas dentro dessa estrada. E aí um trajeto que seria de 5 horas se torna 9 horas. Lógico. Né? É bem puxado, E assim. dá umas paradinhas pra também olhar, fotografar, fazer Sim. uma Eu filmagem. acho que a experiência de você estar numa moto é muito diferente do carro, justamente porque você está dentro da paisagem. Né? Você está viajando dentro de tudo aquilo, você está vendo tudo. No carro você está dentro de um lugar que te priva muito do que é a Não tem o experiência de estar. vento, né? O Sim, cheiro. sim. Às vezes a gente viaja com alguns amigos que gostam bastante de aproveitar isso. Assim, poxa, viu uma paisagem legal, vamos parar. Vamos parar e contemplar aquilo. Né? Então, tem outros mais aventureiros. A gente teve um casal de amigos, o Emílio e a Sara, que eles são lá do Paraná. Eles viajaram até a Argentina de moto. Então, tem um pessoal bem aventureiro. A Marli, que viajou até a Venezuela de Nossa, moto. my God. Eu morro de medo corajosa. de moto. Eu morro de medo de moto, cara. É só ser cuidadoso. As poucas só vezes... não correr, eu não sei dirigir nada, eu não sei dirigir moto. carro, não sei... Mal dirijo bicicleta. E, é verdade. E, assim, as poucas vezes que eu andei numa garupa de moto, cara, eu me caguei inteiro, cara. Assim, porque é o meu amigo também que tocava a moto, que é o Barbosa. Aí, Barbosa, abraço pra você. O Barbosa é meio maluco lá na moto, cara. O Barbosa já quase se matou não sei quantas vezes com moto, cara. E na moto, tem um movimento feminino muito forte também. Tem, né? Eu vou ressaltar aqui alguns que eu já acompanhei. O Elas Pilotam, da Bruna Vladica, que era uma pilota de flat track lá de Curitiba, hoje está aqui em São Paulo. Tem o Aceleradas, que é um dos maiores motoclubes, se eu não me engano, é o maior motogrupo do Brasil ou do mundo. Elas bateram os recordes, assim, de juntar, assim, nos eventos. Elas têm uns recordes aí. É um grupo muito grande. Olha que foda, eu não sabia nada disso aí. Claro, não é muito meu mundo, né? Tem as mecânicas, que assim como a gente fala, não tem só a menina tocando, né? Eles também não tem menina só pilotando, tem as meninas que são mecânicas, tem as que customizam, que nem a gente falou da Steph. Então, se comunica muito com o que eu pensava. Você se considera assim. uma motociclista? Não, porque eu não tenho minha moto. Mas, então isso, o fato de não ter sua moto, é que você não se define nisso. Mas o seu espírito é de motociclista. Sim, certamente. Em espírito Deixa você a economia me ajudar. Você sabe pilotar já a moto? Não, só tiro da vaga só.
Ah, você dá uma... Mas o quê? Ligando ela? Ou mas só não, com o não é o pezinho assim, suficiente ou só com o pra pezinho me assim, considerar ó. motociclista, Ou só com o pezinho não. assim, ó. Porque depois que eu comecei a ver, assim, essas meninas que encaram estrada, né, se juntam, participam de corrida, tudo, então eu respeito muito o termo motociclista, assim, então quando eu for, eu vou dizer que eu sou. Cara, a gente tem uns amigos em comuns aí, que é o Messias e a Cris, que também... Sabia que a Cris agora tá com uma moto também? Sim, queridíssimos lá de Manaus. Super aventureiros também, eles vêm pra cá sempre. É, eu e a tenho gente, se não me tatuagem que a Cris engano, fez. tirando o seu aniversário e outras vezes, a gente foi se encontrar num bar de motoqueiro com várias motos na porta, que era todos os amigos do Vitor. Sim, eram. E onde a Cris e o Messias vieram de Manaus. Pois e a gente foi tudo lá se encontrar. Depois saímos de lá e fomos pro meu estúdio. Foi. Lembra Rolezão. disso? Sim, meu, eles são demais. O Messias e a Cris, além de serem duas pessoas maravilhosas, eles foram os primeiros a organizar um show solo, meu. Lá em Manaus. Eu vou lá pela terceira vez com eles, você acredita? E eu nunca tinha subido no palco sem minha banda. Com banda local. É legal e aí pra caramba isso. eles vieram com uma proposta pra mim, o Messias gosta muito de folk metal. Aí ele falou, toca os xamãs, toca umas coisas assim. Aí a gente montou um set, eles convidaram uma violinista maravilhosa lá de Manaus. E que na verdade eu acho que ela é ucraniana. E, nossa, foi incrível, assim, a banda é muito boa, realmente, e uma experiência, a primeira vez que eu subi no palco sem o Torture Squad, né, nesses últimos anos, cantando um repertório totalmente diferente, foi lindo, e fico muito feliz, assim, deles terem me motivado a isso, porque não tava nos meus planos, assim, fazer um show solo, e eles... eu tô fazendo uma turnê assim, cara, que solo, legal. nesse formato, e eu vou lá, peraí, espera só um pouquinho, deixa eu ver que dia. Que eu vou estar lá, que eu já vou aproveitar e fazer a mercha. Contato para shows. Eu vou fazer a mercha aqui. Eu nunca faço mercha pra mim, cara, hoje eu vou fazer. E que se foda o tempo aí. Queimando nessa porra sou eu. Eu vou estar dia 2 de setembro em Manaus. Dia 2 de setembro estarei em Manaus. Um show proporcionado pelo Messias, a empresa dele, e a Cris. Tá aí a mercha. E por falar... em mercha, agora eu vou seguir a ordem da produção. Aí. Entendeu? Ei, você aí! Ei, você aí! Olha aqui, ó. Dá uma olhada em mim, ó. Olha como eu tô galã, bacana, com o super óculos da Spy. Se você quer ter um óculos escuro para você fazer seu rolê, seu esporte radical, sua aventura, andar de moto, que é muito importante ter um belo do óculos escuro, com uma ótima lente, geralmente espelhado que se usa, né, pra moto, não é isso? Com as lentes Super HDB. No, God! Contra os maiores raios poderosos, que são os raios ultravioletas. Você tem aqui, ó, na Spy, você tem qualidade, estilo, proteção, resistência. E se você for no site da Spy, www.spy.com.br, e usar o cupom #Pompeu, você tem 20% em qualquer produto. E em nome da Spy, a Spy pensando em você, Dona May, que anda de moto e precisa de um óculos bem legal, com uma lente poderosa contra os raios ultravioletas e geralmente aquelas lentes que motoqueiro gosta, que são as espelhadas, a Spy gentilmente lhe manda um óculos com essas lentes super fortes contra os raios ultravioletas. Pode abrir, tem, ó, chacoalha, tem presente mesmo. Olha que legal, obrigada, Spy, hein? Espero que você goste. Vamos ver qual modelo que eles escolheram pra mim. Ah, esse fica bem justo no rosto. Pra eu acho não que cair. eu já ouvi falar até o pessoal que anda de bike. Bike, esporte radical, neve, Vamos sabe? ver como vai ficar. Neve. E pensando em você que anda de motocicleta. Olha aí. Olha aí. Palmas para a Spy, Gostou do seu óculos? Ó, e tal, tá bem justinho. Carry King, hein? É, Carry King. e ó, os espelhadão bonito.
É o seguinte, May. Chega a hora de uma hora aqui muito importante no programa pra gente saber sua opinião sobre as coisas que acontecem no mundo. Chegou a hora de ser cancelado ao vivo. Não é ao vivo, o programa é gravado, depois a gente manda pra você. Chegou a hora de pra ser saber, cancelado nos pra saber se cortes. você aprova e se você quer cortar alguma coisa. Meu Deus. Dona May Puertas! Sou eu. Isso é esperar você acabar de guardar o seu presente. Vou deixar aqui pra todo mundo ver. Dona May Puertas! Se liga nisso! Empresário brasileiro nomeia Neymar Júnior como seu único herdeiro. Me identifico com ele e não tenho ninguém para deixar minhas coisas. Cara, eu já vi essa matéria, cara. Você chegou a ouvir essa matéria há uns tempo atrás que saiu? Acho que foi algumas semanas atrás, cara. Que tem um cara lá no sul. Acho que é no sul, não é? Se eu não me engano. Um cara no sul, o cara tem uma grana do caralho. Não tem herdeiro. E ele colocou o Neymar de herdeiro dele porque ele pensa que o Neymar vai saber fazer alguma coisa pro povo brasileiro com o dinheiro dele. Pois é, eu acho que ele tinha que se informar. Existem ONGs, existem instituições que poderiam fazer Não, ele não uso quer. disso, Ele, né? ele argumenta que ele não quer colocar por instituições porque ele não confia nas pessoas. Mas ele confia no Neymar. Ele acha que o Neymar vai saber usar melhor. Realmente. Ele tem os critérios Bom, de Neymar é confiança foda, aí né, meu? diferentes, né? Bem diferenciados, O né? Neymar é foda. Nesse momento, o Neymar... Inclusive, uma instituição que ele podia ajudar, a Solidariedade Vegan, né? A gente sabe que eles distribuem muito bem os recursos que são ali. Exatamente. Então, existem, Eu sim, fiz doações instituições, lá. né? Eu doei não sei quantos quilos de roupa. Ó, então. O meu sempre pai e minha mãe tem- morreu. Puta, e os caras tinham roupa pra caralho, cara. Mas muita, cara. Eles tiveram que vir com uma picape buscar as coisas da minha casa. Caramba. Então, sempre tem essa... Mas enfim, né? Dinheiro do É. cara... Então, pro Neymar, Espero que o pro Neymar cara, saiba o direcionar Neymar aí. é um senhor, como é que é o nome lá do Neto que ele veio aqui fazer? Ele é técnico do quê mesmo? Hein, Felipão? O Neto que a gente entrevistou. Ah, Mas como que é o nome? Investidor? Não, cara. Hold? Hã? Hold? Que hold, cara. O cara, ele é... Não, gente. Meu Deus do céu. Pilantropo. Tinha um nome certo. Gestor... Do que mesmo? Financeiro. Gestor financeiro. interessante. Isso aí... Quer dizer que o Neymar, além de ser um craque, de toda a Copa do Mundo, Neymar, as festas do Neymar, É. Neymar, agora é o puta do gestor financeiro. Pois é, a gente tem que se dedicar mais, né, Você gosta do Pompeu? Neymar? Se a gente fosse um grande gestor financeiro, quem sabe esse cara não ia estar deixando pra gente, né? Nossa, cara, mas eu... Ah, eu Sem ia ter que palavras, né? Sem palavras. eu ia ter sem que fazer o que palavras. o cara quer, né, meu? Ia não me faz o coçar, assim, de falar, puta, não podia ficar um pouquinho pra mim, né? Não podia ficar É. Mas eu ia ter que fazer o que o cara quer, né? Porque de repente, o último pedido do cara, sei lá, como é que Pois chama é. isso? Vontades. Grande Neymar pra presidente, hein? Quando tem eleição pra presidente? Só... 2026? 2026, aí mais 4, 2030. Aí o Neymar vai Aí ter mais que concorrer 4, com o Hulk 2034. 2034! Neymar pra presidente! também. Sei lá. Sem mais de nada. Depois do cara deixar a herança, não duvida mais de nada. Vambora então. Ei, você aí! Ei, você aí que tá pensando em viajar! Você quer viajar com atitude, você quer viajar com conforto e sem problema algum na sua viagem? Ok, eu vou indicar para você a Power Tour. A Power Tour vai cuidar das suas passagens aéreas, dos seus translados, hotéis, tudo o que você precisar para que a sua viagem seja um sucesso. Solta o filme da Power Tour aí, Felipão!
Pensou em viagem? Pensou em Power Tour? May, você está Pompeu. preparada? Tô preparado. Então se liga nisso! A primeira viagem comercial ao espaço acontece hoje, e a passagem custa $450 mil. Me vê 6. Me vê 6. Vai Vou fazer uma eu, meus tour. filhos. Fazer uma tá tour. barato, $450 mil, tá de graça. Fazer uma turnê intergaláctica. É, pra ficar olhando tudo escuro, umas estrelas, planeta, de repente Não, umas essa luzinhas não. passando, os caras falam, ó, é OVNI, hein? É extraterrestre. Aí você pegou um fraco meu, porque se não custasse, né, suaves parcelas de $450 mil, eu encararia. Pra ter... É, né? Te parcelou assim, 19 mil anos. Aí dava, porra, das minhas gerações e gerações eu viajar. Né? Mas acho incrível. Se você Acho tivesse a incrível. grana, você iria nisso? Numa viagem dessa? Ai, meu Deus, gente, sempre me Se você perguntam, tivesse 400 mil tanto dólares, dinheiro, você faria fosse, ó, isso? não. Ó, calma, situações. Você é ultra bilhardária, entendeu? Você é a duquesa Squad, Brasília Duquesa Squad. Puertas. Você é a duquesa Brasília Squad. Você tem uma fortuna de uns 30 bilhões de dólares. Aí cola pra você $450 mil pra dar um rolê lá. Como que é o bagulho? É uma viagem pra onde? Pra Marte? Espaço. Pro espaço, uma viagem pro espaço. É. Vai ficar no espaço. Fala quantos dias é? Imagina que é questão de um dia mesmo. País Um dia? Como que você pega um avião, vai lá pro espaço em um dia e volta? Primeiro você não vai com avião, né? Vamos começar por aí. O foguete, a nave, a puta que eu pariu que tem turbina, Felipão, caramba! Como em um dia isso? Eu não sei, eu tenho que falar. Pô, eu acho que pra com você ele, chegar, comigo. acho que pra você chegar em mar aberto, né, lá no espaço que a nave vai, acho que demora pelo menos uns 2 dias. E se pra chegar em Marte é 6 meses, meu? Não. Se a gente Acho for que é um rolê de uma pensar- semana, no mínimo, Se né? a gente for pensar quanto de dinheiro você precisa pra botar um foguete no ar, assim, né? Tipo, não vou dizer que é justo, né? Mas De repente é um foguete que cabe 40 pessoas, vai saber? eu acho que é meio arriscado. Talvez eu não iria. Você viu Né? que... Então, isso que eu ia falar. Você ia falar assim, não, eu iria pagar o quase. Eu falei, que nem aqueles caras Acho com incrível. $250 mil pra ver o Titanic, ó. Acho que tem pessoas E ó. Ó. mais capacitadas, mais preparadas que eu pra encarar esse tipo de viagem, né? Então, eu não sei, acho que é difícil pra mim pensar como um bilionário, porque eu nunca fui, nunca Tá, mas vivi então, isso. então vamos cair numa tese legal. Tipo, você gostaria de viajar? no Lógico, espaço? lógico, gostaria, pra caramba. Você gostaria de ser uma Star Trek? Sim, se fosse seguro e viável, eu encararia fácil. Você viu o caso do submarino, né? Mas aí é ter muita confiança, né? Cara, Enfim. mas para pra você pensar, cara, como que você pode pensar? Até a empresa que produz os joystick lá que eles usaram se pronunciou falando assim, Nossa, tipo, cara, você viu aquele joystick, não cara? é pra essa finalidade. Você viu aquele joystick, cara? Então, eu tenho medo realmente dessas pessoas. Enfim, né? Acho que vai chegar um dia que isso vai ser realidade, mas... Mas, ainda hoje tem muita coisa. acho que tem muito ainda Tem a ser... muita coisa, né, pra andar, né? Sim, Ainda tem sim. que ir muito cara lá que, tipo, consegue respirar no espaço, entendeu? Tem uns treinamentos que segura a respiração um dia ali, sei lá o quê, que o cara não caga, não mija, não consegue fazer nada, fica tudo bonitão lá no espaço, não tem problema algum. Tem que esses caras na frente para depois ir as pessoas normais como a gente, que não tem tanta experiência, que possa, né, poder curtir, né? Essa Já fita. pensou, Pompeu, eu e você no espaço? Cara, eu acho que eu sou muito cagão pra essas coisas, cara. Aí deu uma pane. Eu tenho medo de avião, imagina pegar um... Já assistiu Alien? Já. Já assistiu O Oitavo Passageiro? Nossa, tá? Eu Meia- acho que tudo isso pode acontecer. Aí entra um alienígena na nave e a gente faz o quê? Eu acho que tudo Pede isso... uma pizza pra ele. A Ripley tem É um você. dos... Eu- Você será a Reaper. Quem dera, o meu gato, ele se chama Janzi, que é o É. nome do gato da Tenente Ripley. É. E ele é laranjinho igual, ele sobrevive com ela, então eu espero que ele sobreviva comigo aí as adversidades da vida. Mas ela tem uma dos filmes em que ela não tem nenhuma arma disponível e ela tem que usar só a inteligência. Então a gente tem que. Então, aí A gente tem que. Olha em É três. que tá. Eu não sei se você já percebeu
Mas a tendência desses filmes futuristas, vamos colocar assim, já de uns 10 anos pra cá, tá tudo acontecendo. Os Simpsons também. Simpsons. Quando a gente poderia pensar em inteligência artificial, por exemplo? Uma máquina pensando e fazendo coisas por você. Eu chego a ter um afeto, assim, pelo chat GPT. Determinadas perguntas que eu faço pra ele, assim, eu chego até a ter uma afeição por ele. Aí eu vou falar pra você. Ele compõe. Se você Eu falar pra ele, sei. escreva uma poesia, tal, O Felipão, ele escreve. o Felipão, ele não vive mais sem o site, como que é o nome? Chat GPT. IGPT. Ele não vive mais sem isso, cara. Eu falo pra ele que você tá ficando... Na verdade, o site dominou ele é um escravo do site e ele não sabe. Olha, há muitos anos atrás, eu ainda não era... Eu era jovem. Eu já sou velho. Eu era jovem. E apareceu um filme chamado Exterminador do Futuro. Onde a Exatamente. inteligência artificial Skynet. vai crescendo. E ó. Como é? Engole a gente. Pois é, eu tenho uma Eu letra não do Torture que eu imaginava. escrevi sobre o Exterminador do Futuro, só que na perspectiva da Sarah Connor. Cara, mas você já percebeu, cara, que se isso continuar se desenvolvendo, não digo que vai ter uma guerra, que a inteligência artificial vai dominar e vai aprisionar e foder os seres humanos. Mas vai Por que saber, não? né? Por que não? Tudo que rola nos Simpsons, Evolução. nessas coisas, Tudo que rola nos Simpsons. eu acho que alguém que escreve esses filmes aí sabe do futuro, mano. Mas falando do futuro, a gente tá no mês do rock. E esse Pompcast aqui, esse episódio é o que fecha. Ele fecha ou ainda tem mais um sobre o mês do rock ainda com a Acho gente? que tem mais Felipão? um ainda. Tem mais um? Tem mais um. Mas é o Ele semi-fecha. penúltimo. Hã? Ele semi-fecha. Ele sempre fecha o mês do rock aqui que eu estou procurando. Nesse mês de julho, nós aqui decidimos trazer só a turma do rock mesmo, para exaltar o mês de julho. E o mês de julho também ele é exaltado por um grande apoiador nosso. É o seguinte, cara, eu estou falando da SICK. SICK Streetwear. Que no mês do rock, entendeu? Você vai usar, esse QR Code aqui, ó. Isso aqui tá atrapalhando pro cara bater no QR Vai Code. aparecer na tela, filho. Ah, vai aparecer na tela? Você vai usar esse QR Code aqui, ó. Você vai ter até 50% de desconto em qualquer produto da SICK. Olha, ó, mês do rock, use o QR Code para descontos especiais. Eu vou falar mais. Fala mais, Roberto. Nesse programa, eu tenho também um cupom da SICK. E nesse programa aqui, você vai usar o QR Code da SICK. E se você também usar o cupom POMPEUSICK, você vai somar os descontos. Não acredito. É sério. Que Então- babado. Então, por isso, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Que você sabe quem é a SICK, né? Sei, já ganhei Tem as roupa roupas- dele já. Tem as roupas mais iradas, cara, da nossa cena, cara, entendeu? São camisetas, são calças, bermudas, acessórios, mochilas, touca, meia, tênis, uma infinidade de coisas. Então eu vou agora falar para vocês um pouquinho de quem é a SICK. Desde 2015, a SICK tem se destacado no mercado ao oferecer uma linha de vestuário de peso, trazendo influências underground e streetwear em suas criações. O objetivo da SICK é constantemente lançar peças inovadoras e distintas, especialmente para os apreciadores de um estilo mais pesado. Em todas as criações, as caveiras assumem um papel central, tornando-se a identidade da marca, trabalhando incansavelmente para garantir a qualidade em todas as peças da SICK, buscando sempre a singularidade e a diferenciação. A missão da SICK é evoluir diariamente, superando obstáculos e satisfazendo plenamente os parceiros e clientes. A SICK tem um compromisso sólido com um atendimento de excelência
pautado no respeito e na satisfação de seus clientes. E Muito assim, bom, hein? minha amiga, Oba! que aqui no Popscast você percebeu? E Oba. que programa que você vai que você ganha tanto presente? Gente, venha no Pompscast, você sai com um monte de presente. É. E assim que, sabendo que você estaria aqui hoje, dona May Puertas, está lhe entregando uma peça que é vossa cara! Palmas para a Zica que ela merece! Olha só. Ah, é minha cara mesmo. Olha só. Eu não estou mais com o cabelo rosa, mas... Abre. Aliás, nossa, eu derrubei o microfone. Eu vou aproveitar essa camiseta rosa e falar pra vocês, quando vocês forem assistir o podcast, já vai estar no YouTube. Eu gravei uma versão death metal da Barbie. Puta que louco. Da música da Barbie, junto com a Paula Carregosa. Você fez a Barbie Metal? Barbie Metal. E E a ficou Paula muito toca bom. pouco, né? Nossa. Só que eu já entrevistei a Paula, né? Então, e aí ela fez um arranjo todo dessa música pra death metal. Olha, ia combinar super. Aí, garotas, olha aí, ó. Que Assim. show, hein? Muito bonita. Cara, quando é rosa, mas até eu usava, viu? Cara, não tá achando Sim, nada. poxa. A camiseta bonita pra caramba, cara. É um morcegão rosa. Puta aqui, ó. morcegão, cara. E esses cor-de-rosa dá um style diferente, cara. Eu amo. Eu não tenho contação. Eu já tive um cabelo rosa. Não sei Eu se não você tenho chegou essa a me ver com paranoia de cor-de-rosa, cor azul. isso. É isso aí. A gente falando da moto, a moto do Vitor era rosa. Ele tinha uma moto rosa. Era meio unicórnio, assim. É, eu não, Cores, eu não gente, tenho muita cores. paranoia com essa coisa de cor-de-rosa, cor azul. Tem que ser cor azul esse, cor-de-rosa aquele. Amei, viu, Siki? Valeu. É isso Achei aí. demais. Vamos continuar? May Puertas! Pompeu. Se liga nisso! Nova York cobrará pedágio de motoristas que desejam trafegar em área de alto congestionamento da cidade. Peraí. O cara, além de estar numa área de congestionamento, tem que pagar pedágio? Vai, mano. Imagina se Você essa moda paga pega pedágio aqui. pra se fuder, é isso? Imagina se essa moda pega aqui também. Acho que a ideia é tirar as pessoas dessa rota, né? Mas, poxa, o motorista tem que pagar por isso, é osso, né? Cria uma estratégia Porque, melhor de distribuir cara, o trânsito na cidade, mas desse jeito... Cara, se você mora num lugar que você tem que passar ali, que você só se fode, porque tem um monte de gente que quer ir lá, ainda te metem um pedágio, Pois pra é. você que é morador, não é pra você afastar a galera de lá. É Ah, pra te fuder, cara. Tem que ver como que é essa norma, né? Tem lugares que o morador local não paga nesse tipo de pedágio. Acho que a ideia deles é descentralizar mesmo, tirar daquela rota para você ir para outro lugar, mas botar isso em cima da população é O difícil, que né? você acha disso? Você acha que isso é uma coisa que poderia funcionar aqui no Brasil, por exemplo? Eu acho que eles estão querendo responsabilizar a população por um erro de estratégia que eles mesmos criam. É uma cidade que você foi incentivado a comprar cada vez mais carro para se locomover com carro e agora eles querem que você pague mais caro Porque por não isso, cabe né? mais carro, né? Então, mas Tipo aí tem assim, que pensar em imagina- outras estratégias. Imagina umas ideias dessa. Pensa você, o que você acha? Umas ideias dessa na Marginal, 7 horas da manhã. São Paulo já é algo que, assim, eu falo para muitos amigos meus, se você mora em São Paulo e você precisa se locomover, você tem que aprender a andar de metrô. Do contrário, você vai encarar um trânsito absurdo. E, né, só que aí se locomover de metrô, você tem que estar preparado para encarar o metrô lotado também. Você não tem Mas para onde lotado, fugir. mas anda. E, De vez em nunca tem aquelas paradinhas. Olha, estamos agora... Contamos com a vossa compreensão. Porque Estação. estamos aqui, tipo, parado aqui, estamos esperando a liberação para continuarmos o nosso trecho. Estação Santo André. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Palmas para a Lê, que ela merece! Essa voz em algum lugar dela. Então, gente, sou eu. Falo com vocês todos os dias aí, nas linhas turquesa. A linha amarela, a voz é dela. Sabia. Tá vendo? A linha amarela é em inglês, né? É mais chique. É. May, tudo que é bom acaba logo. Poxa. Infelizmente estamos chegando aqui. Eu achei que ia ter mais presente. Eu fiz a propaganda da agência turista, falou, opa, vai Vou ganhar uma cair viagem. uma viagem na minha mão. Fala aí. Mas eu vou passar pro Patrick isso aí, porque é o dono da empresa. Passa pro Pra ver se a Patrick. gente Fala que eu faz gosto de um viajar. sorteio
A gente consegue uma passagem aérea para algum trecho aí de volta. Fala, ó, a Mayara viaja de moto, só que ela pode viajar pela sua agência também. Com os entrevistados. De repente, sei lá, e com os participantes? O entrevistado do trimestre, sei lá. Pega os nomes, pega um papelzinho, joga e fala assim, ó, o ganhador é... Bem Portas. Ó, aí é marmelada. E tem que ser com direito ao acompanhante, né? Pois é. Viajar sozinho, socorro, né? Dava pra você fazer um reality, assim, você leva a galera do metal pra viajar. E tiazona. Já pensou nisso, Pompeu? O quê? Você pega um Fazenda do Metal, você leva todo mundo pra um resort, assim, por uma semana. Coitado do Patrick, ele me mata. Ele vai acabar com o apoio. A Paula? Esse cara é louco! A gente falando da Paula, ela tá indo pros Estados Unidos pra participar de um evento assim, que é tipo um Casa dos Artistas, só com o pessoal do rock metal, os caras virtuosos do YouTube, assim, vão ficar uma semana lá, todo mundo idealizado pelo Jared Danes, é um cara que é famosíssimo no YouTube, e aí ele criou esse reality aí. Olha só. E ela é a única brasileira que tá participando, ela tá indo lá. Puta, mas a Paula, eu gosto da Paula pra caramba, cara. Paula é gente boa, né? Fala aí. É isso aí, Gente talentosíssima. ela deu um espetáculo na entrevista dela, eu adorei. Então tudo que tem, tudo que é bom, tem começo, meio e fim, né? E a gente tá chegando no fim, meio. Vou dizer pra você que adorei. Igualmente. Entrevistar, bater esse papo aqui com você, foi legal pra caramba. Eu acho que para esse mês do rock é bem legal para todas as mulheres, né? Da nossa cena. Eu achei que foi muito motivador as suas palavras, né? Dessa entrevista, as coisas que você falou, que você passou, as esperanças e aí os seus objetivos que você ainda tem na sua carreira. Eu acho que isso é muito motivador para você, querida amiga, que está na sua casa, morta de vontade de gritar, botar sua alma pra fora, tá aí, ó. A May é um exemplo vivo que se pode sonhar e você tem que buscar os seus sonhos, tá? May, essa câmera é sua. Eu gostaria que você passasse aí tudo que você acha importante da sua carreira, suas redes sociais, o que você quiser, vender o seu peixe nessa sua câmera e no final disso daí você passar uma mensagem para os nossos telespectadores aqui do programa. Bom, galera, valeu aí todo mundo que acompanhou até o final. A gente falou bastante, né, de toda a nossa experiência, gerações diferentes que viveram aí na cena metal. Sou muito orgulhosa de fazer parte dessa geração de mulheres que estão conseguindo espaço no nosso cenário, servindo. Quero que isso reverbere para outras gerações, que a gente volte daqui uns anos e olhe para tudo isso com muito orgulho. Nas redes sociais vocês me encontram como Mayara Puertas, eu estou em quase todas elas, me procurem lá, eu compartilho com vocês conteúdo sobre música, voz e produção também. E em breve temos aí disco novo com Torture Squad também, encontre a gente nos shows, vamos estar aqui em São Paulo e pelo Brasil afora, acompanhe a gente. E quem sabe não rola aí um Torture Squad e Corsos, hein? Porra, isso aí, inclusive a gente tem que ficar calado aqui, porque seu Amilcar já falou várias vezes comigo, a gente tá muito pensativo nisso, fazer eu sei sobre aquele isso. rolê maluco que ele inventou aí, que eu acho do caramba. E outra coisa, a gente vai estar junto em outubro no MOA. É verdade. Eu abro as Pois festividades na sexta-feira e vocês acho que estão A gente toca no dia do Black Flag e L7. Quando eu imaginei que eu ia estar no festival com o L7. Existe uma possibilidade de eu ficar todos esses dias lá. Eu acho que essa possibilidade Vamos é grande, ver hein, o que vai Pompeu? acontecer aí. Depende do seu Natanael, que fez uma proposta aí pro meu empresário. Eu vou até perguntar para ele se vai rolar ou se não, que se Muito de repente bem. isso é uma possibilidade muito grande de eu ficar todos os dias lá com vocês. Muito e você bem, vai saber então nos por vemos quê lá. logo mais, tá? Bom, é o seguinte, muito obrigado a todos que ficaram aqui mais um domingo aqui, esperando chegar mais um episódio do Popscast. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista com essa minha querida amiga, que eu gosto muito, assim, é minha amiga já, não é? Nós não somos comigo. apenas companheiros de trabalho, né? Então eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever novamente no canal, né? Vou falar isso de novo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de acionar o sininho das notificações, de deixar o seu like, seu comentário, que é muito importante pra gente. O Popscast é todo domingo às 14 horas aqui no nosso canal do YouTube, tá? Fiquem em paz. Muito obrigado. Bom domingo a todos. Um beijo no coração de vocês. E Zui!